E o Anderson que administrava as contas disso daí. É. A Flor de Lis, eu consigo entender até por que que ela desejou, até por que que ela matou o marido dela. Eu entendo, apesar de não estou concordando com nada. Tanto que ela está pagando pelo que ela fez. Mas quando tu vai estudar o crime, tu consegue entender muita coisa. Porque a Flor de Lis, quando o Anderson conheceu a Flor de Lis, nas palavras dele, tá? Ela era uma pobre coitada que recolhia moleques da rua e levava para casa para fazer ali um trabalho cristão. Só que o Anderson, que era, apesar de ser bem mais novo que ela, ele era muito visionário. Então ele viu ali naquela Situação. naquele trabalho voluntário, naquele trabalho social, ele viu ali um negócio. Então o que que ele fez? Ele começou a eleger critérios para adotar. A Flor de Lis levava um garoto lá de 17 anos, ele falava: não, a gente vai pegar agora criança. Por quê? Porque se a gente for mãe de criança, é mais fácil tu comover um empresário da doação, como ele conseguia. Quando ela tinha ali uns 20 moleques lá na casa dela, ele pegou e ligou para uma rede de TV, sabe, vendeu a pauta, olha, tem isso aqui, aí o jornalista ia lá fazer uma matéria com o jornal local, ele pegava o contato desse jornalista, aí daqui a pouco ele ligava para uma outra redação, ele era o próprio administrador daquilo ali, o marketing era todo dele. Aí eu vou te levar na Xuxa, aí eu vou te levar na Ana Maria Braga, e levava mesmo. Aí daqui a pouco isso ia crescendo, aí ele, não, agora a gente vai conseguiu. Fizeram um filme que ele conseguiu tudo, assim, ele conseguiu convencer um produtor de moda que conhecia um diretor, aí esse diretor conheceu um monte de ator, tipo Bruna Marquezine, Cauã Raymond, Fernanda Lima, Aline Moraes, Reinaldo Gianecchini, conseguiu arregimentar todo esse elenco estelar para fazer um filme de graça. Aí o filme catapulta ela ainda um pouco mais. Aí daqui a pouco agora tu vai ser, vamos montar o nosso ministério, é ele que organiza tudo. Agora você vai ser candidata a deputada federal. A vida da Flor de Lis era um produto do Anderson. Ele criou a Flor de Lis como uma marca, como um produto. E ele criou em todos os sentidos que ele tinha a vida da Flor de Lis nas mãos dele. Vocês já viram que de vez em quando tem um escândalo no mundo pop, assim, internacional, de um cantor famoso que aí diz que estava sendo roubado pelo empresário, Sim, aí ele sim, sim. processa o empresário? Era mais ou menos isso. Por que que um cantor famoso que vende milhões e milhões de discos descobre que está sendo enganado pelo empresário? Porque ele entregou a vida dele profissional na mão do empresário. Uhum. Então é mais ou menos isso que a Flor de Lis fez. Ela entregou a vida pessoal, porque ele era marido dela, e a vida profissional em três vertentes: a pastora, a cantora e a deputada. Era tudo na mão dele. Uhum. A Flor de Lis, ela não administrava nem a conta corrente dela, tipo, era tudo ele. Só que ela descobre nesse meio, no percurso aí, que ela estava sendo enganada. Ela foi fazer um show em Bruxelas. Ela perguntou quanto foi esse show? Curiosidade. Ele falou, foi X. Aí, beleza. Aí ele dava um percentual para ela, que ela não sabia nem quanto era esse percentual. Só que aí, quando ele tá no quarto do hotel lá em Bruxelas tomando banho, ela vai tipo, procurar o passaporte e ela acha o contrato do show. O show era um show barra um culto lá. Ela viu que era tipo assim 10 vezes mais do que ele tinha dito para ela. Aí acende uma luz nela. Nossa, eu venho sendo enganada há muito tempo. E ela dizia o seguinte, que era muito fácil enganá-la porque ela era muito pobre. Ela era muito pobre, era de uma pobreza extrema. Só que aí, como ela mesma conta, olha, eu era muito pobre, tipo, de comer todo dia ovo cozido e arroz no almoço. De repente eu conheço o Anderson me leva para um outro patamar e ele diz assim, quanto era esse show? Olha, esse show era 100 mil, toma 80 mil. Aí ela pegava 80 mil. 80 mil, para quem era muito pobre, é muita coisa. Uhum. Então ela achava que é muito mais do que ela merecia, era muito mais do que um dia ela sonhava ter, era muito dinheiro, ela estava contente. Só que aí quando ela descobre que não era 80 mil, que era 300 mil,
Aí ela começa a se sentir que tá sendo enganada pelo marido. Só que aí tá tudo na mão dele. Ela não tem um contrato, ela não sabia nada, nada, nada. Ela só sabia que era a hora dela subir naquele palco e fazer o show nela. Ela só sabia isso. Era ele, as finanças das igrejas e a carreira artística dela era toda gerenciada por ele. Quando ela se candidata a deputada federal, um projeto dele, que ela toma posse, ela coincide a posse dela com a do presidente Jair Bolsonaro, que foi em 2018. Então, como ela foi a deputada mais votada do Rio e ela fazia parte lá da bancada evangélica, o Bolsonaro convida ela para posse, ela pega um avião da FAB do Rio, vai para lá, e ali nessa posse ela faz fotos com o presidente, com a primeira-dama, com ministros do STF, com candidato, com deputados famosos, com o Sérgio Moro, que estava para ser escolhido ministro. Então aquilo ali é ela, não é mais o pastor. O pastor, nessa carreira de deputada, onde ela consegue galgar um degrau assim mais poderoso, porque é uma autoridade, né? Até imunidade parlamentar ela tinha. Então ali passava a ser ela. Só que ela não sabia nada, ela não sabia nem andar no Congresso. Ela não sabia nem o que um deputado fazia, ela não sabia. Eu não sabia nada, nada, nada. Então ela ainda precisava do Anderson para exercer o mandato. Só que aí ela descobre que mesmo ela tendo o Anderson como sombra, ela consegue, porque o mandato é dela. A carreira de cantora pode até ser dela, mas ela é administrada por Anderson. Mas o mandato de deputado é uma coisa mais pessoal, é uma coisa que é ela que é a protagonista do mandato. Com o poder que se tem como um deputado federal, aí ela resolve se livrar do Anderson. O que ela deveria ter feito se ela fosse agir corretamente? Se separar dele. Mas é difícil tu se separar de uma pessoa que tenha a tua vida tá na mão dela. Sim. Então é uma coisa assim, as pessoas podem até não entender, mas a única forma dela se separar da situação em que foi criada era se livrando dele. Primeiro que ele administrava todos os negócios. Ela ia sobrar para ela só o mandato de deputado, que tinha um salário ali de 35 mil, que não era nada perto do que ela ganhava vendendo discos nas igrejas e tal. Então, e se eu quero me livrar, eu quero ser independente, eu quero tomar conta da minha vida, mas a minha vida está na mão dele e não tem como eu tirar, porque a vida dela e a dele praticamente era a mesma coisa. Ele se dizia, inclusive, um deputado federal. E ele dizia nas rodas de conversa, que ele reunia muitos pastores na casa, que a Flor de Lis era um produto dele, e ele humilhava muito ela. Dizia, olha, ela não sabia nem falar, ela não falava plural, ela não sabia, ela não botava o S no final de nenhuma palavra no plural. O único plural que ela acertava, que o Anderson dizia no meio de todo mundo, o único plural que ela acertava era de ônibus e pires, porque no singular já tinha o S. Aí ela acertava. Era uma humilhação assim tão grande, tão. Que ela vai construindo. É muito parecido com a história da Elise, sabe? Tô lembrando. Vai assim, é um tipo de humilhação que tu vai guardando dentro da gaveta. Aí na hora que tu quer se. A Elise era até seria mais fácil. Seria mais fácil a Elise se livrar, porque ela não tinha vida. Ela era dependente financeiramente, mas ela não tinha todo o patrimônio na mão do Marcos, né? Até porque ele não passava nada pro nome dela. O apartamento que eles moravam, por exemplo, um deles era da Elise. Então, as situações assim são diferentes, mas a forma como elas querem ter a vida sem o marido são meio parecidas.